Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é porque eu não saberei a horas que estarás assistindo este vídeo. Saiba, você está no canal Alerta Cristãos. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Carlos Gomes e você é a pessoa amiga que está por aqui para assistir mais este vídeo, não é verdade? Portanto, eu te saúdo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivente. Ei, maravilha, graças a Deus estamos juntos uma vez mais. Olha, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like. Desta maneira você ajuda o nosso canal a crescer e estar sendo visitado por mais internauta, tá ok? Pessoas amigas assim como você que está passando por aqui, possa passar e assim também gostar, não é verdade? Aleluia! Hoje eu quero abordar aqui um assunto que está no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos de 1 a 9. Eu já abordei esse assunto no outro canal que eu tenho, chamado Giro da Bíblia, mas lá só foi uma informação, aqui é o denúncia. Porque trata do relato da Torre de Babel, que é um evento afinal registrado para sermos informados. Saiba desta verdade, que a história de Babel não foi simplesmente incluída no livro de Gênesis, não é questão simplesmente de registro não, concorda? Não é só para a história não, para fazer com que o historiador ganhe dinheiro não, é verdade? Essa narrativa nos ensina algumas coisas, algumas lições sobre a unidade e a apostasia contra quem? O próprio Criador dos céus e da terra, a soberba do coração humano, não é verdade? A arrogância, a prepotência. Para compreender mais detalhada, assista esse vídeo até o final e roda a vinheta. Para prosseguirmos, vamos ler o Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9. Pode ir pegar a sua Bíblia, eu espero, pode ficar tranquilo. Enquanto encontra a sua Bíblia, quero lhe dar algumas informações interessantes, tranquilo? Que os críticos desse texto de Gênesis dizem o seguinte: a Torre de Babel, em hebraico é Migdal, Babel. Segundo esses críticos, o Gênesis de 11, capítulo 11, versículo 1 a 9, é um mito de origem usado para explicar diferente linguagem falada em todo mundo. Isso é doido. Alguns estudiosos modernos têm associado a Torre de Babel com estruturas conhecidas como, nomeadamente, Termendak, um zigurate que foi dedicado a Deus Marduk da Mesopotâmia, por Nabopolassar, rei da Babilônia. Não sei se você já leu sobre isso, por volta do ano 610 de Cristo. O grande zigurate da Babilônia tinha 91 metros de altura, a altura desse negócio. Só que o Alexandre o Grande ordenou a sua demolição por volta de 331 de Cristo, preparando uma reconstrução. Mas não aconteceu não devido à sua morte. Uma história suméria nos dá conta de alguns elementos muito interessantes, semelhante contado em Embercar. Você pode conferir isso na história mundial, que você vai encontrar dessa forma. Já pegou sua Bíblia aí? A história depois nós contamos, não é verdade? Vamos que nos interessamos. Já pegou a Bíblia? Não, pegou não? Pegue a sua Bíblia. Eu estou aguardando você pegar a sua Bíblia. Enquanto isso, nós vamos aqui, né? Não é verdade? Mas o texto de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9, que diz o seguinte: você pegou sua Bíblia, não pegou? Ou tem que esperar mais um bocadinho? 11, de 1 a 9. Diz assim: olha, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Siná, e ali habitaram. E olha o que diz o texto: disseram uns aos outros: ei, pois façamos tijolo e queimemos o bem. Os tijolos nos serviram de pedras, e o betume de argamassa. É o que está escrito. E disseram mais: ei, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre,
cujo cume toque aonde? Onde eles queriam que fosse? Ao céu. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Era a ideia desses infelizes. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. É o que está escrito, versículo 6. E disse: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem a fazer. É o que está escrito. Na verdade, versículo 7, na sua Bíblia e na nossa Bíblia, ou na Bíblia está escrito: ei, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Tinha mais que parar mesmo, né? Por isto o chamou o seu nome, que? Babel, porque ali o Senhor os confundiu a linguagem de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Tranquilo? É o que está escrito aqui nesse texto. Aqui vimos uma unidade, uma harmonia, mas uma unidade, uma harmonia que não trabalha para o propósito de Deus. Nós infelizmente vimos isso aqui, nesse trecho. Pois vamos analisar esses fatos de maneira mais amildada, vamos chegar mais perto do texto, né? Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui, essas pessoas, elas estavam unidas, mas não para cumprir com a vontade de quem? De Deus, não estavam. Portanto, Deus os dividiu. Nós podemos confirmar isso no versículo que diz o seguinte: com todas as letras diz desta maneira, que é o versículo aí do livro de Gênesis: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, veja bem, e cessaram de edificar o que é a cidade. Vimos que foi o Senhor que espalhou este povo, não foi outra pessoa, sobre a face de toda a terra, não foi, foi Deus que espalhou. Podemos dizer que não toda unidade que é desejada e aprovada por Deus, não é verdade? Veja que o versículo é claro em dizer, assim, desta maneira: ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Tinha uma só língua e um só idioma. Olha bem, mas não em obediência à palavra de Deus. Não era em obediência à palavra do Senhor. Observando o Novo Testamento, em Coríntios, tinha uma união que Deus não aprovava. Isso acontece também em nossos dias. Isso é claro, podemos ver isso em larga escala. Ou seja, são pessoas coniventes com o erro. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 e 2, que diz da seguinte maneira. Confere comigo a Bíblia, a palavra do Senhor. Para que recebais no Senhor de um modo digno dos santos, imoralidade que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de haver quem vive com a mulher do pai. E Paulo dá aquela cortada nos encalços, dizendo desta maneira: e vós o quê? Estáis inchado? E nem ao menos planteaste? Para que fosse tirado do vosso meio quem praticou esse mal. Veja que Paulo fala da seguinte forma, com muita contundência: e vós estáis inchado? Ou seja, eles teriam unidos para aceitar erros feitos, ou erros terríveis. Tinha feito um comboio só sem aprovação de Deus. Então essa coisa que nós vimos aqui. O segundo fator que vimos nessas narrativas de Gênesis é que esses da torre estavam unidos na realização de um propósito muito específico. Mas o problema que eles enfrentariam, que eles causou, é que era o propósito somente dos homens. Veja o verso 4, que diz da seguinte maneira, Gênesis 11, 4. Disseram mais: ei, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha o que esses infelizes falam, não é verdade?
esses infelizes estão no nosso meio hoje também, com certeza. Olha a agressividade desses construtores dessa Torre de Babel. Dá uma olhadinha aí. Olha o que eles dizem: façamos um nome, veja, hoje também tem semelhante nas festas que muitas congregações chamadas cristãs usam os cartazes. Nos cartazes não tem o nome de Jesus Cristo. Isso mesmo, eu disse e vou repetir para você gravar bem. Hoje as festas que tem em muitas congregações chamadas cristãs, os cartazes de chamada para o tal evento não traz o nome de Jesus Cristo. E mais. E quando traz o nome de Jesus, o Cristo é disfarçado com letra bem pequena. E ainda pior, na linha inferior do cartaz, em vez de estar por cima. Ora, devemos estar unidos, mas é na realização do propósito de Deus, ou para com a obra de Deus. Compare comigo o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, verso 3, que diz assim: procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E Paulo não para por aqui não para. No verso 13 e 16 dessa mesma carta e desse mesmo capítulo diz assim: ô glória, maravilha, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas tem que ser conforme Deus. E verso 14: para que não mais sejamos o quê? Meninos, inconstante, levado ao redor por todo o vento de doutrinas, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Versículo 15: antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É o que Paulo escreve, versículo 16, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo, em o quê? Em amor. Amor. Efésios 2:15 diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 15: isto é, além dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, assim fazendo o quê? A paz. Fazendo a paz. Maravilha, fazendo o quê? A paz. É Paulo escrevendo. Isso é a igreja do Novo Testamento, a igreja da graça, a que podemos compreender plenamente que a unidade deve ser baseada o quê? Na palavra de Deus, e não em sentimentos puramente humanos, pois vimos isso na oração que Jesus fez por nós. Compare, no Evangelho que João escreveu, capítulo 17, versículo 20 e 21, que diz assim, aleluia, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Maravilha. É aqui que temos a certeza, pois todo conselho deve ser vindo da palavra de Deus. Vede em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 27. Paulo diz e Lucas escreveu, foi Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos: porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Maravilha! Então todo o conselho tem vindo aonde? Da palavra de Deus. Tranquilo? Nesta Torre de Babel, eles tinham aparentemente um bom e um nobre objetivo, só aparente. Lê do versículo 3 e 4 que tu vê. Vamos ler uma vez mais? Vamos ler? Disseram uns aos outros: eia, pois façamos tijolo e queimemos o bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram mais:
Eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toca o céu, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. É maravilha. No entanto, o que parece bom para os homens, nem sempre está certo, pois em Provérbios 14, versículo 12, diz assim, pega a sua Bíblia para você ver, 12, diz assim, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele o quê? Conduz à morte. E no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, também vamos ler e vamos ver a seguinte declaração, lá nesse capítulo do profeta Jeremias. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem é do homem que caminha o dirigir o espaço. Não é uma coisa nem outra, tu viu aí? Quer dizer que a decisão é de quem? É de Deus. Com esse texto, temos a certeza que todo nós deve estar aqui de acordo com a vontade de Deus. É isso que lemos em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Diz desta maneira o apóstolo Paulo: e tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei em nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus! Pois as boas obras são definidas no quê? Na Escritura, dando a cachola. Veja de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim, é a Bíblia que nos deixa essa aparato, essa segurança, que diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aleluia! Desta forma, estamos inteirados que se algo não está de conformidade e nem autorizado na Escritura, não pode ser classificado como um bom trabalho. Simples assim. É simples assim. Saiba que nós nunca vamos chegar à eternidade com Deus através de nossos próprios cunhos, esforços. Não. A base é a palavra. Esquece seu esforço. Pode observar que o objetivo desta Torre de Babel era o quê? Alcançar o céu. Pois diz assim, disseram mais, e edificamos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toca onde? No céu. A ideia era essa. E façamos o nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. É o que os infelizes disseram. Fizeram essas declarações, mas Deus desceu a eles para travá-lo, porque estava fora do projeto de Deus. Veja o versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. É o que está escrito. É isto? E sabemos que quando o Criador está no controle, Ele mesmo nos dá as coordenadas. Ele vem até nós. Isso está bem claro no Evangelho que João escreveu, capítulos 1, do versículo 1 até o versículo 14. Tu leis aí, leia isso aqui, vou aqui, vai ter um trecho grande para ler aqui, e vamos, depois você lê isso aí, tranquilo onde é que você estiver. Viu, amado? Então, amado, isto que nos dá a oportunidade de alcançar a eternidade conforme está na carta que Paulo escreveu a Timóteo. Sendo mais claro, na primeira carta, capítulos 1 e versículo 15, que diz assim, fiel é esta palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Paulo que diz assim, tá bom? Foi Paulo que falou, porque temos que seguir o que é o plano de salvação, que é conforme Paulo escreve também aos Romanos, capítulos 10 e versículo 17, e também em Hebreus, o escritor de Hebreus também escreve capítulo 11, versículo 6, assim como a salvação é mediante a fé, é só pela fé.
E isso é pela graça. Atos 11, 1 ou 18, Romanos 10, 9, 10 e João 3, 5. Tá bom? Pois todas estas passagens mostram que Deus que nos reúne segundo a sua palavra e é pelo seu Espírito. É pelo seu Espírito. Pois eu quero te afirmar que quero te afirmar com todas as letras, que sem ser guiado pela palavra de Deus, não há limite para a apostasia. Crê nisso. Hoje em dia, volta a repetir os cartazes de chamar pessoas para as festas das congregações. Chamada evangélica não traz mais o nome de Jesus. Isso é apostasia. Tirou Jesus para outro lugar, apostatou. Esse traz, às vezes, o nome do pregador, do cantor, do pastor presidente, mas não traz o nome de Jesus. Isto, não tenha dúvida, isso é apostasia. Portanto, esta é a causa da natureza degressiva da apostasia. Pois o erro deve ser o que é combatido e não fazer conluio com o erro. Pois, em segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulos 4 e versículo 2 diz da seguinte maneira: prega a palavra insta, tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo. E no capítulo 3 e versículo 13 está dizendo da seguinte maneira: mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Não é isto? Não é isto mesmo? Já na carta aos Romanos, capítulo 16 e verso 17, Paulo diz assim, não é assim que é escrito? Veja aí, confere aí. Rogo-vos, irmãos, que não teis os que provocam dissensões e escândalo contra, não é qualquer coisa, não, contra a doutrina de Deus, não é assim? Que aprendesse, Deus dizia, aí Paulo vai, sai fora deles, não é assim que está dizendo aí? Sai fora deles. Quando lemos a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, mais especificamente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 10 e versículo 5, diz da seguinte maneira: derribando o raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o quê? A doutrina ou contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Maravilha! Não é isto? Nesse texto vimos que precisamos resistir o quê? Esses maus obreiros. E se nós não agimos, não é assim que está escrito? Ou contra essas pessoas haverá o quê? Consequências irreparáveis. Pois se não formos capazes de opor-se a esses erros, o cristianismo perde o sentido. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 6, Paulo escreve como? Como Paulo escreve? Não é boa essa vossa jactância. Sabeis que um pouco de fermento, vocês não sabem que só um pouquinho de fermento levanta toda a massa, ou a massa toda, pela tradução? E também em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 17, também Paulo diz desta maneira. Olha o que Paulo diz: e as suas palavras lastrarão como grandena, entre os quais estão o quê? Himeneu e Fileto. Palavra que esses homens corruptos, tá certo? É por isso que devemos combater. E combater até o sangue. Pois em Hebreus capítulo 12, verso 4, fala da seguinte maneira: ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Portanto, precisamos lutar. E lutar até o sangue. Combater. Oh, bendito e louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor. Agora, analisando as coisas em Gênesis, capítulo 11, onde começou a ver de todo o povo da terra na época se unira, mas Deus os dividiu, mandou embora, porque o objetivo deles não estava em harmonia com o propósito que Deus tinha para eles. Estava fora. Pois devemos estar unidos em cumprir o quê? Cumprir o quê? O propósito que é de Deus. Isso é para nós
Porque a paz com Deus é coisa importante. Então teremos paz com os demais. Não é verdade? Maravilhas! Então chegamos à seguinte conclusão, seguindo de lá desses textos que buscamos a compreender. Se buscarmos a paz e a unidade de forma que não está de acordo com a palavra de Deus, o que vai acontecer? Deus não vai ficar satisfeito, né? E vai nos banir da sua presença. Vai nos espalhar, vai nos tirar daí, vai nos fazer fugir dali. Tranquilo? Maravilha! Espero que você tenha gostado. Compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo. Dá seu like. Faz um comentário. Para que a plataforma do YouTube recomende. E se você ainda não se inscreveu, escreva, meu amigo. Escreva. Dá seu like. Acima de tudo. Fazendo desta maneira, você pode ter certeza, vai nos ajudar muito a subir a plataforma do YouTube. Tranquilo? E vai ser visto por um internauta assim como você. Se você quiser o texto desta mensagem, pode me solicitar no WhatsApp. Tranquilo? 31 9953 8844. Repetindo. 31 99513 8844. Terei o prazer de enviar para você. Tranquilo? Bom dia, boa noite, boa tarde. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivente, seja contigo. E fui! Depois de consultar as fontes fiéis, fica por aqui este comentário de grande assunto. Mas sabendo que uma coisa é certa, o compromisso é com a Bíblia, a palavra do eterno Deus. Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, seja contigo.